Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. Hoje eu vou falar com uma pessoa, um amigo especial, que vai contar um pouco para vocês quanto que a mídia interfere na constituição daquilo que nós somos. Com vocês, meu colega, meu amigo, Newton Milanês. Oi, Newton, tudo bem, querido? Oi, André, prazerzão estar aqui com você, viu? Muito bom mesmo, obrigado pelo convite. Prazer todo meu. E Newton sabe que eu tenho uma invejinha dele. Qual? Eu já falei pra você. Eu sempre quis ter um nome curto, porque o meu nome é André Luiz Gaspar Madureira. E a gente pesquisa junto, a gente publica coisa junto, né, Newton? Em livros, né? E eu um dia estava organizando um livro e perguntei, Newton, eu preciso botar teu nome aqui, qual é o seu nome completo? Seu nome completo. Newton Milanês. Eu, sim, Milanês de quê? Não só isso. Puxa, que inveja. É um nome curto, pronto. Na minha família são todos assim, meus irmãos são assim também. O primeiro nome e o último. Tudo curtinho. Mas eu acho legal, sim. É bacana. Um nome com muitos sobrenomes, como o seu gosta? também. Eu gosto. Nossa. Acho bacana. Eu gostaria de incluir o meu nome, da minha mãe no meu nome, sim. que é o Zanata. O Zanata, eu acho que seria também. Legal, É Zanata de onde? Zanata e milanês, na verdade, são famílias do norte, bem do norte da Itália. Sim. Na verdade, o milanês não é milanês, é milanese. Aí vai acabando e... Quando chegaram aqui, uma parte da família foi registrado como milanês, mas é com S e I em italiano. E o seu é com Z. E o meu é com Z. Até parece que é espanhol, né? Mas pois não é. Como o Pablo Milanês, né? É verdade. Mas a minha ascendência é italiana. Maravilha. E hoje a gente veio falar um pouco sobre a constituição de nós mesmos. Começamos pelo nome até, tá vendo? Partimos do princípiozinho. Um lugar identificatório, né? Exatamente. E que não coube a você escolher. Né? É um processo de subjetivação, né? Uhum. Se eu pudesse escolher o meu nome, eu acho que eu escolheria as variações de Pedro. Olha, é mesmo? Eu acho bem legal. Na minha família tem alguns Pedros. Sim. Assim, que você gosta de Pedro? Eu acho um nome legal. Assim, é o nome identifico. Da podcast passado, semana passada, a gente recebeu aqui Patrícia Júlia e o filho dela se chama Pedro. Que legal. Muito legal. Patrícia que você conheceu também, né? Sim, sim. Maravilha. E como é que você vê, Newton, essa questão da influência da mídia sobre aquilo que nós somos? Eu sei que você tem um trabalho muito bacana que se chama Audiovisualidades, no qual você fala sobre essa questão e faz algo que para mim é inusitado, porque sempre que a gente pesquisa, ou melhor, sempre não, na maioria das vezes a gente procura se afastar do objeto de análise. E você traz esse objeto de análise muito perto, porque o objeto de análise é você mesmo, né? A experiência eu acho que é toda a questão, né, André? A gente, quando está fazendo os nossos trabalhos de pesquisa, a gente está sempre lendo outros autores. E aí a nossa tendência é colocar a fala desses autores para circular. Mas aí onde que fica o nosso lugar enquanto sujeito da pesquisa? Enquanto a pessoa da pesquisa aparece como naquilo que a gente escreve? Então é uma questão de experiência que, junto com Foucault, um filósofo francês, eu chamaria de a experiência de si, que é aquilo que nos constitui, né? A leitura do outro nos constitui, mas tem uma constituição da nossa própria história que remonta lá, pode ser ao nosso nome, à história da nossa família, o modo como a gente vive. Então essas coisas todas estão ali fazendo parte de uma mesma engrenagem. E me parece às vezes que a gente deixa isso de lado. Esse eu mesmo da pesquisa. É verdade. E eu também ouço as pessoas falarem, por que você trabalha a partir de Foucault? Porque eu gosto, porque eu acho interessante. E no seu caso é diferente, é porque tem a ver com o que você acredita. Eu acho que uma teoria, ela mobiliza a gente e ela passa a ser uma prática, não só de pesquisa, mas também de vida, quando tem essa identificação, né? Eu acho complicado a gente... o nosso campo teórico ser só teórico e não fazer parte do nosso cotidiano, das nossas práticas, do dia a dia, do que a gente faz, do que a gente come, do como a gente veste, né? Então, eu tive a sorte, né, o desígnio do acaso colocou
essa discussão Foucaultiana na minha vida aí, com a qual eu me identifico em muitas coisas, né? E foi a partir de Foucault que você desenvolveu esse projeto de audiovisualidades, em que você começa a sinalizar alguns momentos da sua vida que dizem respeito também das influências midiáticas naquilo que constitui o que você é hoje. A gente está pensando, né, sempre quais são as marcas que constroem quem a gente é. Então, tem esse lugar da família, tem o lugar da escola, da universidade, e tem esse espaço da mídia, que é muito contundente, porque a mídia está em todo lugar, né? Antes a mídia eram os jornais e a televisão, né? Hoje a gente tem uma infinidade de recursos que são meios, né? Por isso mídia, né? São os meios para a gente se engajar e poder dizer quem a gente é, mas também são formas de dizerem quem a gente deve ser. Então a gente está sempre vivendo um certo conflito nesse lugar da mídia. A mídia ela acaba espelhando aquilo que ela vê do lado de fora, que somos nós, mas à medida que a gente se vê nessas mídias, elas também produzem normas dizendo como a gente deve agir. Então, onde que a gente fica no meio de tudo isso, né? Isso tem uma questão, né? Uma noção, que é a subjetividade. Então, o que constitui a nossa subjetividade? Ela é marcada por uma coação que vem das mídias, mas também do nosso enfrentamento diante dessas imagens, dos aspectos que a gente ouve, enfim, de tudo isso que é midiático e que vai fazer a gente passar por um processo de construção da gente, né? Sim. Para quem não tem ainda contato com os jargões acadêmicos, quando a gente fala sobre subjetividade... Eu falei muitos. Não, imagina. É só a questão da subjetividade, né? Porque muita gente remete àquilo que não é objetivo, é subjetivo. Mas no ambiente de pesquisa, há a ideia de que a subjetividade diz respeito à constituição do próprio sujeito. Essa perspectiva que você aborda para falar sobre isso. A subjetividade é a gente buscar o que tem de singular em nós mesmos. Na verdade, a gente pensa assim, eu falo o que eu penso, eu vivo como eu quero, eu compro as roupas que eu desejo, mas isso são fatos que constituem a nossa subjetividade, que estão muito além do nosso próprio desejo. Então, a questão da subjetividade é compreender o que faz com que eu seja singular diante de toda essa massificação. Né? Por exemplo, eu não posso comprar qualquer roupa. A roupa que eu compro, não fui eu que escolhi. São as roupas que estão ali no mercado. Com um determinado momento, com cores possíveis e outras não. Formas possíveis que marcam partes do corpo e deixam outras à mostra. Então, na verdade, são coisas que a gente busca controlar e dar um tom peculiar. Né? Então, o modo como você coloca a sua camisa, como você vai colocar um certo colarzinho para mudar aquela camisa que todo mundo pode ter. Né? Então, esse seria o lugar da subjetividade. Sim. E é uma forma de tentar se tornar individual e meio ao coletivo. A gente está buscando sempre esse lugar de individualização. À medida que a gente quer pertencer a um grupo, né? Tem esse fator do pertencimento, onde eu estou e qual é a minha turma, a minha tribo, é preciso também esse lugar da individualização. Né? As pequenas comunidades, os grupos, das maneiras como vivem, vamos pensar aí nos LGBTs, com tantas idiosincrasias dentro do próprio grupo, tem um lugar de pertencimento. Né? Então, mas mesmo dentro desse lugar de pertencimento, há a busca das individualidades. Né? Cada um é diferente mesmo dentro do seu próprio grupo. Aí isso traz questões importantes, né? Traz reafirmações de identidade, como traz também lugares muito próprios de solidão. Né? Então são questões aí para a gente ir lidando quando a gente pensa, né, do que é participar de um coletivo, do que é o lugar do individual e tudo isso formando a nossa subjetividade. Né? Muitas vezes o que a mídia projeta é algo com o qual nós nos relacionamos. A gente acaba tendo uma certa afinidade com aquilo. Às vezes a gente passa a não ter essa afinidade e isso pode ser um problema. No campo das audiovisualidades e da análise da sua vida,
você percebeu esse movimento entre identidade e afastamento, Newton? Isso eu acho que é uma coisa que acontece o tempo todo, né? E que valeria a pena a gente fazer esse autoexame, né? O que a gente vê, por exemplo, na TV, o que a gente vê nas mídias, no Instagram, quando que o nosso olhar para mais tempo, né? Que parece que são essas coisas que nos chamam mais atenção, que são aquelas com as quais a gente se identifica. É uma questão de autoconhecimento, né? Um trabalho de autoconhecimento. Isso, a ideia do autoexame é essa ideia do autoconhecimento. Né? Porque à medida que eu consigo compreender o meu funcionamento, né? O funcionamento do meu olhar, ou qual que é o meu desejo, eu consigo lidar mais comigo mesmo. Sim. Eu consigo gerenciar da melhor maneira possível para mim a minha própria vida. Né? Então é uma questão de governo. Quando a gente está falando das audiovisualidades, a gente está falando como há modos de se governar o outro. Sim. E como que eu posso governar a mim diante dessa tentativa de governo sobre mim. É o que você chama, em algumas obras que eu já li, né? Governamentabilidade. Isso mesmo. Olha. Isso mesmo. Seguindo aí a esteira do Michel Foucault. Né? Maravilha. E no livro Audiovisualidades, você narra alguns momentos da sua vida que foram difíceis para você? Isso. No Audiovisualidades em mim, na verdade eu falo de como eu me constituí enquanto uma criança homossexual. Né? Poderia dizer uma criança gay. Ou, como a gente fala comumente hoje, uma criança viada. Como foi, como se deu, como se construiu o Newton enquanto uma criança viada. E eu tomo para colocar esse lugar, para mostrar como eu fui me inventando e me tornando esse homem gay, cis que eu sou hoje. Quais foram as imagens, quais foram os sons que marcaram e que foram importantes e impactaram sobre mim. Né? Essas imagens e sons é que eu chamo de audiovisualidades, porque elas produziam e produzem um saber que é importante para a gente tomar como parâmetros para a construção de quem a gente é. E o primeiro impacto que você se lembra na sua vida, você se lembra de quando foi? A primeira imagem que eu tenho assim de mim, sou eu deitado, muito pequenininho, na barriga do meu pai, ele sem camisa, meu pai na cama, e ele lendo um livrinho de faroeste, com aquelas capinhas muito vermelhas, verde. Então eu lembro de olhar para cima e de ver ele lendo o livrinho. Né? E aí, dessa forma aí que eu abro o Audiovisualidades em mim, com essa primeira imagem inaugural do sujeito que eu sou. Né? Que é um lugar, acho que talvez de maior afeto para mim. E a partir desse momento, eu digo que esse afeto desaparece e que meu pai desaparece, porque essa imagem nunca mais pôde ser retomada, reapreendida. Foi um instante, um instante que marcou a minha vida para sempre. Nossa. Essa é a imagem que você guarda com mais carinho dele. Eu vivi com meu pai por bastante tempo, mas para mim aquele momento foi único. E só é como se tivesse sido apenas aquele. Né? Tanto é que eu encerro o livro, no último capítulo, Audiovisualidades em mim, falando de uma novela dos anos 70, no período da ditadura, que se chama Pai Herói. O Fábio Júnior? A música é do Fábio Júnior, Pai. E a abertura da novela é um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça ele nunca fica pronto na abertura, porque tem um menininho e a imagem do pai fica sempre ausente. Né? Então isso tem a ver com o meu sentimento diante do mundo, mas também com as condições, o que estava acontecendo naquele momento, as condições históricas daquele momento, que era da ditadura. Onde a gente realmente estava desamparado, sem o pai. Né? Eu acho que a novela Pai Herói fala disso. Então aí a gente vê, né, como que uma história individual ela está atrelada à nossa própria história, nesse caso do regime militar, da ditadura, e veiculada a uma questão da audiovisualidade, que é a novela Pai Herói, da Janete Claire. E é um audiovisual. O que eu compreendo como audiovisual,
que eu chamo de audiovisualidade para diferenciar de audiovisual, que pode ser qualquer material que tenha som e imagem. Mas é audiovisualidade porque ela traz um conhecimento, ela produz um saber. Então, essa é a ideia, né? É a nossa relação com um determinado objeto midiático num determinado momento da história, que acaba marcando uma posição para a gente na vida. Você me contou nos bastidores, o pessoal sabe, né, que o podcast é meio podcast, porque a gente faz um antes e bate um papo legal e retoma aqui no vídeo, nessa audiovisualidade. E a gente estava conversando sobre os Trapalhões, né? E você contou algo muito interessante a respeito da sua reflexão sobre esse programa. E quantos anos você tinha na época, você lembra? Olha, eu devia ter uns 9, 10 anos. Olha, e já começava a refletir sobre essas questões. Sobre essas questões da sexualidade. Da sexualidade. Né? Conta aí pro pessoal. Sim, porque... bom, eu narro no Audiovisualidades, né? Que eu tô na sala com a minha família toda, domingo, depois do almoço, ou hora do almoço, e tá a televisão ligada nos Trapalhões. Sim. E todo mundo rindo dos Trapalhões. E rindo do Zacarias, que tinha uma risadinha também muito peculiar. Sim. Né? E nos entornos, né, todo mundo se perguntava, mas o Zacarias é bicha? O Zacarias é bicha, o Zacarias é bicha. Né? Então toda vez que o Zacarias aparecia, para mim não era possível rir. Você não conseguia rir. Porque na escola eu era xingado de bicha. Entendi. Né? Então, esse lugar do insulto, ele cala, ele mobiliza as pessoas. Então, imagina aí a condição de uma criança. Né? Então, isso era algo também sobre o qual não se era falado, não se discutia. Porque na ditadura, durante a ditadura, a criança era um objeto da família, para servir a família e ao Estado e à escola. Então a gente era meio um puppet enquanto criança. Então isso era uma coisa difícil de lidar, porque era algo sobre o qual não se podia se falar. Tinha a impossibilidade do dizer. Né? E isso é uma linha que, essa ideia da sexualidade enquanto lugar de vida, ela era podada pra gente na escola, né? Então, logo no iniciozinho dos anos 70, em 72, eu tinha 6 anos, estava lá no primeiro ano, na alfabetização, e a minha cartilha se chamava, ironicamente, Caminho Suave. Não era um caminho suave porque a gente estava no meio da ditadura. Sim. E a capa da cartilha Caminho Suave era um menininho branco, de mão dada com uma menininha branca, num caminho que dava a uma casa. Então, já ali naquela capa, eu não me reconhecia, né? Porque a capa trazia em si já uma produção erótica, no sentido bem largo, né? De quais eram os padrões de relações e de casais. Que era um casal... heterossexual. Né? Na verdade, eu não sabia qual seria o meu casal, né? Mas aquela não era a minha condição, não era o meu jeito de ver a vida. Então, na cartilha a gente já tinha isso na escola, um direcionamento de qual é o seu lugar no mundo diante do outro, uma heterossexualidade que era compulsória, mas também uma forma para a gente, enquanto criança, de se comportar. Né? Posso contar a primeira unidade da lição? Por favor. Na cartilha Caminho Suave, o método era silábico, né? Sim. Então ensinava as sílabas primeiro. O que não é o método talvez mais eficaz, adequado, quando a gente pensa numa educação do Paulo Freire, que a gente vai pensar o mundo como um grande texto, né? Sim. E o nosso mundo, a nossa realidade é que vai trazer os nomes com os quais a gente vai trabalhar, né? Então já era uma forma reduzida de pensar a educação, de pensar a alfabetização, só que o pior ainda está por vir, né? É que o título da lição era O Bebê Baba. E nós éramos crianças já de 7 anos para viver com autonomia, com criticidade, e o nosso espelho era de que a gente era um bebê. Então, ali, essa cartilha também é uma produção
midiática. Sim. Que está dizendo, olha, o seu lugar é daquele que baba, é daquele que precisa ser cuidado, é daquele que não tem um lugar no mundo. Então a ditadura na escola, ela ia cercando esses lugares para a criança, quer dizer, colocando ela literalmente dentro de um cercadinho. Né? Então eram condições complicadas. É bacana. No podcast da semana passada, a Patrícia Júlia falou um pouco sobre isso, sobre essa questão, porque ela faz uma pesquisa não sobre crianças, mas com crianças. Muito interessante isso, Muito, né? né? Ouvir quem é que está... o objeto do trabalho. Isso. Objeto, eu falo, quando objeto de estudo, é claro, Sim. as crianças, pessoas na vida. Exatamente. E eu percebo aí uma relação com a sua proposta de abordagem, porque você coloca esse objeto de análise em condição de protagonismo. Não é? É bem isso. É importante a gente trabalhar né? Com as crianças e é importante a gente trabalhar com a criança que a gente é, né? Que foi essa o meu objetivo, né? Me tomar como objeto da minha própria pesquisa. Sim. Então isso significa que nas pesquisas a gente precisa olhar para esse outro, não indicando esse outro como um ele, mas enquanto parte da gente mesmo. Sim. Como eu vi parte da fala da Patrícia, que é como ela coloca, né? Ou como a gente mesmo olhar para a gente, né? A gente como um outro, desdobrado, mas para voltar para esse lugar que somos nós mesmos, né? Então, eu acho que seria interessante se a gente visualizasse um pouco os nossos objetos de pesquisa e a forma da gente lidar com o nosso objeto de pesquisa. Fazer com que eles voltem para a gente também. Porque a gente não pode estar sempre só falando do outro como se houvesse um distanciamento. Sim. Na verdade, na pesquisa não tem um distanciamento. Eu acho que precisaria haver uma aproximação. Porque é assim que a gente pensa o presente e pode transformar as coisas aí que não estão da melhor maneira para a gente. A gente vê isso muito claramente nas questões políticas pelas quais a gente passou aí nos últimos 4 anos e agora nessa virada para esse ano aqui. Né? E a gente falou um pouco sobre essas questões problemáticas de não identificação com determinadas audiovisualidades, enfim. Isso causou necessariamente um sofrimento para você. Mas quando é que você se enxergou enquanto indivíduo que tem autonomia, que tem protagonismo para dar a volta por cima? Eu acho que já passando nesse momento da infância, era um momento de silêncio, de silenciamento. Né? Eu fui realmente silenciado. Sim. Eu acho que a maioria de nós que viveu esse período passou por isso. Né? Então, a partir do momento que eu entrei no colégio, as coisas mudaram. O meu colégio na minha cidade lá, público, o CNMEB em Itatiba, eu acho que ele era muito progressista, muito libertador. E eu fui... Era a educação básica ou nível médio? No nível médio nível já. Médio, né? Tá. Porque durante o período da infância eu acho que eu fui silenciado, eu não tinha voz. Né? Então você me perguntou quando que eu saí desse lugar. Sim. Eu acho que nessa passagem aí dos 15 para os 16 anos, de novo na escola. A escola não mais como um lugar de repressão, mas como um lugar de exercício de liberdade. Eu tinha professores que falavam da singularidade, que falavam como a gente precisaria cuidar do outro no seu aspecto das diferenças. Né? Sim. Inclusive eu tinha um livro de didática que eram 2 páginas inteiras, onde mostrava uma sala de aula, onde todos eram quadradinhos, mas tinha um que era um triângulo. Então, a introdução da ideia de subjetividade, né? Quando a gente estava saindo da ditadura, né? A gente começou a ditadura com o golpe de 64, nasci em 66, e ali nos anos 80 a gente já estava buscando sair de tudo isso, e o meu colégio, a minha escola, a gente chamava de escola mesmo, já estava nessa visada de
vamos nos libertar. Então, politicamente, isso já estava acontecendo na escola. Eu agradeço muito aos meus professores dessa época lá em Itatiba. Os bons professores fazem muita diferença, né, Nilton? A gente acho que precisa fazer alguma diferença, né? Eu acho que quando a gente está fazendo, a gente não vê, não. Parece que a coisa continua sempre o mesmo. Mas quando a gente vê que, por exemplo, os temas de pesquisa, como eles mudaram de 10 anos para cá, eu acho que a gente compreende que o que os professores, o que nós professores estamos fazendo realmente está trazendo resultado e diferença. Quando a gente olha para as políticas públicas, a gente vê que realmente fez. Né? A gente tem muita coisa para fazer, mas o nosso papel... Porque tem essa coisa, né, do papel do intelectual, né, na universidade. Você está lá falando de fora, sem saber como a coisa acontece na escola, né? Eu acho que esse é um discurso falacioso. A gente sabe como as coisas acontecem, quais são os efeitos de determinadas falas, da produção do livro didático, que você pode falar também sobre isso, né? Então, a gente vê o resultado disso e a gente trabalha em prol dessa mudança, né? Uma curiosidade que eu tenho, como é que os seus alunos, os seus orientandos, os seus colegas pesquisadores, como é que eles veem essa sua produção? Qual é a diferença que você acha que consegue gerar, impactar nessas pessoas, especificamente com a questão da audiovisualidade e desse processo de pensar a questão da subjetivação? Olha, eu tenho duas grandes sensações. Uma delas é um acolhimento muito legal. Eu tenho uma porção de colegas e amigos que trabalham da mesma forma que eu digo assim, pensando as desobediências, as resistências. Vamos pensar o que está acontecendo no presente agora, né? Se a gente olha para o passado, é para pensar como esse passado pode ajudar a gente a transformar o agora, né? Então, isso é muito legal. Então, tem uma rede com a qual eu dialogo, discuto, que me deixa feliz para cima e que motiva e me encoraja nas minhas pesquisas, né? Tanto alunos, quanto colegas, professores, né? Pessoas que às vezes não trabalham com isso, mas que também acompanham os trabalhos. De outro lado, eu também vejo que na universidade tem uma força muito contrária aos nossos trabalhos quando falam de exercício de liberdade ou questões que algumas pessoas chamam de progressistas. Então, me parece que tem uma tentativa de se frear determinadas pesquisas, ainda de não querer se falar sobre determinados objetos, de produzir empecilhos acadêmicos, jurídicos, para que essa fala seja viabilizada. Então, a universidade, ela é o próprio lugar da democracia. Sim. E da pluralidade das ideias. Mas nessa pluralidade das ideias existem muitos ideários e muitas ideias que acredito ainda fascistas. E que repressoras, censuradoras. Os filhos da ditadura, os netos da ditadura, eles também estão no nosso ambiente, na universidade. Então, fazer pesquisa é sempre tentar atingir o nosso presente, que é quase um passinho ali no futuro, mas também ficar lidando com esses conflitos, né, de ideias, né? Porque a gente não trabalha sozinho. Exatamente. Né? A gente está falando sobre o livro e a gente não mostrou o livro. Pronto, pode mostrar. Obrigado aí. Audiovisualidades. Audiovisualidades em mim, autoanálise Foucaultiana sobre o corpo e a homossexualidade infantil. Obrigadão, Ana. Então você faz um retalho sobre si mesmo. Me tomo como experiência e como objeto da minha própria pesquisa. Eu narro fatos da minha vida, da minha infância, de quando eu nasci, do que eu lembro, né, até por volta dos 12, 13 anos. E as audiovisualidades que marcaram esse momento. E eu busco colocar também sobre a minha produção. Como que a minha produção acadêmica ela está vinculada com as coisas que eu vivi
naquele período. Eu não tinha percebido isso, mas à medida que eu fui escrevendo, eu fui vendo que o Newton, criança da infância, ele reaparece, os temas, a discussão, elas reaparecem nos meus trabalhos acadêmicos, né? Então, é um livro que trabalha as questões teóricas do Foucault, mas para pensar a mim, né? Esse é o meu lugar. Então, nesse lugar, que é esse livro de audiovisualidades em mim, quem for ler vai ter o prazer de conhecer um pouco da perspectiva Foucaultiana, mas também vai ler uma espécie de biografia? Vai ler. Vai ler eu chamei de autoanálise no título, Sim. mas talvez fosse mais adequado chamar do autoexame que eu faço de mim mesmo, né? Do exame que eu faço de mim mesmo e da minha infância. Que eu acho que a gente precisa pensar, né? Como a gente viveu, né? E foi pensando como eu vivi que eu vi que o que eu faço hoje não é diferente do Newton daquela primeira década, né? Sim. Você acha, a gente estava conversando há algum tempo sobre a questão de se encaixar em um determinado grupo. E como às vezes a falta de um grupo nos faz falta. Porque a gente fica meio que sem acolhimento. E eu queria saber de você se você encontrou esse grupo em algum momento e se sentiu acolhido. Só para contextualizar, a gente estava conversando aqui sobre a questão do LGBTQIAP+, e foi uma conversa que eu tive com o Paulo no podcast de algumas semanas atrás, Paulo Garcia. Vocês podem dar uma olhada depois no podcast. E a gente discutiu um pouco sobre essa questão de, como ele mesmo disse, sopa de letrinhas. Mas por que é importante, né, a gente falar sobre isso e termos tantas designações? Porque às vezes você não se sente igual ou pertencente a um determinado padrão, mas encontra um outro grupo no qual você pode se encaixar. Então, você já se sente, de certa maneira, acolhido por isso, né? E aí eu queria saber de você, se você encontrou um lugar durante essa estrada, durante esse percurso, um lugar de acolhimento para o Newton milanês. Eu tenho alguns lugares, né? Tem esses lugares políticos, eu me vejo aí dentro dessa cadeia significante, talvez o nome não tome ao pé da letra, né? Mas desse conjunto significante do LGBT, QIAP+, enfim, me reconheço ali. Isso realmente é uma força, é um lugar político, é importante, né? É o lugar do qual eu posso falar e ser reconhecido. Mas a gente vê que cada vez que a gente, à medida que a gente ainda encontra esse pertencimento, existe um pertencimento que ele é único, né? Da gente para com a gente mesmo. Então, qual é esse lugar, né? Esse laço, a gente tem um laço com o social, né? Nesse pertencimento, e tem um laço de si para consigo. Retomando a sua fala aí desse lugar do individual e do coletivo. Então, eu acho que é preciso esse laço do si consigo. E eu acho que eu tenho esse lugar, né? Que a gente constitui naquilo que a gente chama de família, né? Família é uma palavra que talvez a gente devesse produzir outras designações, porque ela vem muito carregada de memórias e de padrões já instituídos, né? Mas é essa a ideia, né? Esse núcleo mais próximo de mim mesmo. Então acho que a gente precisa dessas ancoragens, né? E aí é isso que faz eu estar aqui falando de tudo isso. Ah, que maravilha. Eu sei que você também tem uma relação com a psicanálise, né? E a escrita, a psicanálise mesmo coloca que a escrita ela é terapêutica. E aí você chamou a atenção nos bastidores para a necessidade de a pessoa também fazer essa produção sobre si mesmo, né? Como é que é isso, Nilton? Bom, poderia pensar sobre o viés da psicanálise, mas se eu penso sobre a questão materialista, como o Foucault coloca, ele também traz para a gente os filósofos antigos, clássicos, os estoicos. Sim. Né? E aí, esse lugar, ele também fala de uma terapêutica,
né? Essa terapêutica do exame, do sujeito se conhecer a si mesmo, se debruçar sobre si mesmo, em busca do autoconhecimento. E diferentemente da fala cristã, conhece-te a ti mesmo, acessar a fala do oráculo, né? Que diz, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, eu acho que a terapêutica, o lugar do terapeuta é esse, é o nosso lugar. Né? É isso que implica a gente, né? Enquanto sujeito da gente mesmo. Né? Que eu acho que, nesse sentido, de uma forma ampla, está aí dentro do campo da psicanálise. Maravilha. Você tem outra obra, uma tradução que você fez? É a Hermafrodita. Anne, é um romance do século XIX, do Armando Barry, que eu tomei de objeto no meu pós-doc, que foi sob a supervisão da Marisa Gama Calil, da Universidade Federal de Uberlândia. Então eu trabalhei sobre a tradução e fiz um estudo sobre a tradução. Né? E tudo isso aí tem um trajeto. Né? É que a Hermafrodita faz parte de uma série de livros do Armando Barry que se chama Os Desequilibrados do Amor, que é indicada pelo próprio Foucault na apresentação de uma obra que se chama Herculine de Barban, O Diário de uma Hermafrodita. Então, faz parte essa obra faz parte de 3 momentos. Né? Ela aparece para mim da leitura que o Foucault faz dessa pessoa intersexo no século XIX. Essa leitura do Foucault, ele tomou as memórias da Alexina Barban, da Herculine Barban, de um tratado médico do século XIX, e o do Barry também leu esse mesmo tratado e transformou num romance. O Foucault leu o mesmo tratado e publicou as obras, e publicou as memórias. E falou, mas tem alguém que fez uma narrativa sobre isso. Eu fui lá buscar isso. Olha só. Então, na nossa área, nós diríamos que se trata de um processo de intertextualidade e interdiscursividade, né? Com certeza. A gente está imbuído aí o tempo todo, né? Essa mídia, o livro também como um lugar de mídia, de meio, medium, né? Sim. Ele também está constituindo a gente está sendo constituído pelas leituras que a gente faz, né? Sim. E aí algo lá do final do século XIX tem tudo a ver com a questão hoje da letra I, né, intersexo, do LGBTI+. Né? Então a gente volta para mais de 100 anos, né, pensar uma literatura realista, um pouco naturalista, se a gente quiser ver assim, mas muito popular, que está falando de uma questão importantíssima com temas que a gente discute nas políticas públicas sobre as pessoas intersexo e com as pessoas intersexo. Né? Eu ouço as pessoas intersexo falando desses lugares e me considero um aliado na causa enquanto LGBT. Entendi. E se a gente pudesse dar ou se você pudesse dar conselho, dizem que conselho, a gente, se fosse bom, venderia, né? Mas se você fosse dar um conselho para essas pessoas que não estão se encontrando ainda, o que você diria para elas? Eu acho que eu falaria, cuida de ti. Cuida de ti. Bom conselho. Newton, muitíssimo obrigado por sua participação aqui. Adorei fazer esse podcast. Estava lhe esperando faz muito tempo. Muito feliz também, viu, André? Obrigadão. E as portas estarão sempre abertas, viu? Para quando você quiser falar sobre psicanálise aqui também. Na próxima oportunidade, com certeza. Pronto, maravilha. Gostou? Semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau.